Olá amigos, paz a todos, bem-vindos ao canal Ensaio Direto. E o comentário que eu estarei fazendo hoje será sobre a instrumentalização da esquerda nos movimentos sindicais. De como a esquerda tem utilizado o movimento sindical como uma ferramenta política. Mas antes de entrar neste assunto, quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Deuteronômio 24, versos 14 e 15. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. A Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, é um dos livros mais completos que tratam de diversos assuntos, e este assunto é um dos assuntos que tem inúmeras passagens relacionadas a ele, que são das relações de trabalho entre o patrão e o empregado, né? Entre aquele que emprega e aquele que toma o serviço. E nessa passagem de Deuteronômio especificamente, um mandamento que está na lei, né, na lei mosaica, de que aquele que contrata, aquele que tem a demanda do serviço, não deve se aproveitar daqueles que dependem do serviço, né? Existe aqui uma relação de tratamento com justiça, com equidade, e você terá, né, esse mesmo ensinamento com a mesma sabedoria nos versos de Jeremias 22:13, Levíticos 19:13, Colossenses 4:1 e uma parábola que Jesus conta em Mateus 21:16, em que um trabalhador saiu a contratar empregados e com cada um que ele contratou, ele fez um acordo de pagamento. Nessa parábola dá para nós entendermos a questão de aquilo que foi acordado, né? De como é tratado essas relações, que são acordos que sejam justos e bons para ambas as partes, para que todas as partes ganhem. Tanto aquele que precisa de alguém que faça ali um trabalho e precisa pagar por esse trabalho, como aquele que tem a sua força de mão de obra, que dessa força e da sua mão de obra consegue o seu sustento, né? Tem que existir equidade e tem que haver justiça, ok? Então, para que a gente possa entrar nesse assunto a respeito das questões de trabalho, como você está falando de sindicato, eu achei que essa passagem era bem apropriada. Se você estiver assistindo o vídeo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo Twitter, que você possa assistir o vídeo na íntegra pelo YouTube. Após a vinheta, eu vou ter aí um vídeo que fala sobre o surgimento dos sindicatos. E se você ainda não é inscrito no canal, logo a seguir tem um vídeo de instrução de como você se inscrever no canal. Após a vinheta a gente volta. Valeu! Clique no ícone do YouTube no seu celular. Vai lá em pesquisar, aperte a lupa, digite Ensaio Direto. Clique novamente na lupa. E aí vai aparecer o canal Ensaio Direto. Clique em cima e clique em cima de inscrever-se. Assim você será inscrito no canal. Toque no sininho. Selecione a opção Todas. Assim você receberá todas as notificações de vídeos. Navegue no canal. Nós temos aí uma diversidade de vídeos com uma diversidade de assuntos. Você pode escolher de acordo com o seu tema. Temos desde assuntos espirituais, assuntos políticos e também vídeos relacionados a outros assuntos de acordo com o tema da sua preferência. O intuito do canal é sempre trazer informação. Desde já eu agradeço pelo seu apoio. O auge do movimento sindical no Brasil foi entre as décadas de 70 e 80, durante o regime militar. Metalúrgicos do ABC paulista, liderados pelo líder sindicalista Luiz Inácio da Silva, Lula, paralisavam montadoras de veículos para pressionar o regime. As lutas por melhores salários e condições de trabalho
passaram a ter o cunho político em um movimento que ficou conhecido como Diretas Já. Mas, quando e onde começou o sindicalismo? Para responder a esta pergunta, precisamos voltar no tempo. No final do século XVII, como se sabe, o sistema de produção era feito artesanalmente. O artesão possuía a matéria-prima e a ferramenta e a sua própria mão de obra. Posteriormente, veio as invenções que revolucionaram o sistema e cadeias de produção, como a máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. A partir desse momento, as pequenas oficinas foram deixando de existir e começaram a surgir grandes indústrias com uma capacidade de produção em larga escala. No início do século XVIII, a Europa e os Estados Unidos já aceleravam o processo industrial que marcou a história da primeira Revolução Industrial. A partir de então, a história seria totalmente transformada. Muitos deixaram os trabalhos dos campos e começaram a migrar para os grandes centros e serem absorvidos pela indústria que contratavam os trabalhadores para operarem as máquinas e todas as demais atividades da indústria. O processo de mudança econômica e social ocorreu de forma gradual. O PIB per capita manteve-se praticamente estável antes da Revolução Industrial e do surgimento da economia capitalista moderna. A Revolução impulsionou uma era de forte crescimento econômico nas economias capitalistas. O progresso promovido pela Revolução não mudou a condição social dos trabalhadores. A indústria absorvia a mão de obra de homens, mulheres, jovens e inclusive crianças, que trabalhavam longas jornadas, de até 17 horas. Os trabalhadores começavam a trabalhar a partir das 5 horas da manhã, estendendo-se até as 22 horas. As condições de trabalho eram precárias e sem descanso, e sem folgas semanais. Com o passar do tempo, os salários foram ficando muito baixos, o que levavam as pessoas a péssimas condições de vida. Isso levou os trabalhadores à insatisfação e a revoltas. Alguns países, como o Reino Unido, começaram a criar leis que regulamentassem as indústrias e as relações de trabalhos, como proibição de trabalho de crianças e mulheres nas minas de carvão. Porém, essas regulamentações aconteciam lentamente e não tratavam todos os problemas. Isso levou os trabalhadores a se organizarem em grupos para reivindicarem por melhores condições de trabalho, redução de jornadas e salários mais dignos para a classe trabalhadora. Esses grupos ou agremiações receberam o nome de sindicato. A palavra sindicato origina do francês syndicat, que significa representante de uma corporação. É oriundo do grego syndikos, advogado público. Prefixo sin, junto, mais o radical de que, uso, justiça, costume, julgamento. Mais tarde recebe o significado de agremiação, grupos de pessoas da mesma atividade que representam categorias profissionais. Os sindicatos, portanto, começaram a surgir no início do século XIX na Inglaterra e nos Estados Unidos, e também na França, onde o movimento ganhou força com o pensamento político ligado ao iluminismo e posteriormente se fortalece com o socialismo, principalmente no final do século XIX e início do século XX, na Rússia, onde é conhecido por Soviet.
O sindicalismo no Brasil ele veio a surgir já praticamente na metade do século passado, do século XX. O Brasil ele fez uma opção de ser um país agrícola, e essa opção é uma das opções até hoje. Temos indústria, mas o Brasil ele é um país muito mais agrícola. Não tem nenhum problema quanto a isso. Alguns pregam que o Brasil foi um país que se manteve atrasado, mas eu acredito que o Brasil, por outro lado, evoluiu muito na questão da agropecuária, ao ponto de ser das maiores referências em produção agrícola e pecuária. Com relação aos sindicatos, né, os sindicatos passam a surgir conforme o surgimento da indústria, e sempre na condição de ser uma forma de conquistar por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho. E como você viu no início do vídeo, o período mais relevante para o sindicalismo no Brasil foi justamente o período do regime militar, entre os anos 70 e início dos anos 80, em que o sindicalismo tinha uma grande importância. Mas mesmo hoje, os sindicatos ainda têm grande poder nas relações de trabalho entre trabalhador e empresas, empregados e patrões. Os sindicatos eles têm o poder de fiscalizar se normas e legislações que são ajustadas nas convenções entre a categoria e as empresas estão sendo cumpridas pelos empregadores e pelas empresas, se os ajustes, né, estão sendo implementados de maneira correta para que o trabalhador trabalhe dentro de condições favoráveis, né, e que não haja a exploração. Dissídios, que são os ajustes de salários anuais, são decididos entre convenções entre o sindicato da categoria e o sindicato das empresas representadas. Então nós vemos o quanto essa relação, né, do patrão e o empregado ainda tem grande relevância do sindicato como um meio de negociação e uma forma de intervir nessas negociações. No entanto, há um grande problema a partir do momento em que os sindicatos eles têm grandes ligações com o meio político, principalmente com partidos políticos. Porque a partir desse momento ele perde a sua função de ser um instrumento em prol do trabalhador para ser usado como um instrumento político em prol de partidos. E é muito comum essa aproximação de sindicatos com partidos esquerdistas, até mesmo porque nós temos o vínculo, né, de grandes líderes sindicais que se tornaram grandes políticos, como Lula, que foi um líder sindical e depois foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, e aí ele se manteve numa carreira política. E nós tivemos aí grandes líderes sindicais que atuaram nos sindicatos, como o Paulinho, da Força Sindical, o Antônio Medeiros, que foi da CUT, e todos eles acabaram depois com uma carreira política, né? E acabaram confundindo os interesses do sindicato com os interesses dos partidos políticos. E é o que nós temos visto nesse momento acontecer. Os sindicatos deixam de prestar um trabalho social para o trabalhador e passam a prestar um trabalho político para partidos políticos. Para termos uma ideia, durante o governo do PT, os sindicatos receberam repasses de 102 milhões do governo. Foi um período em que você não viu reivindicações por questões trabalhistas, mas você via todos os anos os sindicatos promoverem grandes eventos onde eles faziam sorteios de veículos e levavam grandes nomes da música popular para esses eventos, mas tudo isso a custo de verba pública, do dinheiro público. Devido a esse envolvimento com os partidos políticos, houve uma tentativa de enfraquecer os sindicatos através de uma lei que tirava a obrigação, um desconto na folha de pagamento que é destinado aos sindicatos. E obviamente que sem dinheiro os sindicatos eles acabam perdendo aí força na área política.
passando a se limitar apenas como o que é o propósito funcional dele, trabalhando naquilo que é de interesse do trabalhador. Mas esse ano, mais precisamente em março, houve uma doação de aproximadamente 1,5 milhões de sindicatos ligados ao Partido Comunista Chinês para sindicatos brasileiros. Esse envio dessa doação um tanto estranha. A grande questão é que a partir de então nós temos visto os sindicatos voltarem a se manifestar politicamente, como ocorreu em maio e como está ocorrendo novamente e vai voltar a ocorrer com muito mais frequência. Então é nesse momento que nós percebemos que os sindicatos eles acabam sendo aí utilizados como uma instrumentalização política para mobilização de sindicalistas em manifestações contra o governo. No entanto, em nenhum desse momento você vê uma pauta voltada à necessidade do trabalhador ou a questões ligadas ao trabalhador, mas questões totalmente políticas e de interesse de partidos políticos de oposição ao governo. Então, a grande pergunta é: qual é o interesse dos sindicatos nisso? Nenhum. O interesse é dos partidos políticos, daqueles que utilizam essas organizações para colocar aí, né, uma massa de pessoas na rua, alegando que essas pessoas são representantes do trabalhador, do povo brasileiro, em prol de pautas de esquerda, de pautas de partidos de esquerda. Ok? Então isso era o que eu queria trazer para nós hoje, para que a gente pudesse analisar e a partir de então nós emitir uma opinião a respeito, e para que a gente não se deixe levar por narrativas nem por manobras que a esquerda usa. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Lembrando sempre que informação é poder e conhecimento liberta. Deus, Pátria e Família. Até o próximo vídeo. Valeu!